Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos começar a entrar no tema do eurocentrismo e da afrocentricidade, certo? Então, vamos começar primeiramente nessa aula nos focando no tema, no conceito de eurocentrismo, para depois nós entrarmos então no conceito de afrocentricidade, certo? Então, quem criou esse conceito de eurocentrismo foi um filósofo mexicano chamado Henrique Dussel, no século XX, lá por 1960, tá? O Henrique Dussel, que está vivo até hoje, é um filósofo mexicano contemporâneo muito importante, ele vai criar esse conceito de eurocentrismo, que basicamente significa o quê? Eurocentrismo é a Europa no centro do mundo, certo? Então, de acordo com o Henrique Dussel, ele vai falar o seguinte: houve um momento em que, na história, que na verdade esse momento foi o período da colonização, né, quando a Europa sai nas grandes navegações e coloniza a América no século XVI, a Europa ela vai se sentir, né, ela vai se sentir como o centro do mundo, ela vai se sentir como o único lugar que seria o berço de uma civilização, certo? Então, esse encontro dos europeus na colonização fez com que eles próprios, eles europeus, se colocassem no centro do mundo, tá? E aí, dentro dessa perspectiva do eurocentrismo, os europeus criaram uma ideia de que a Europa e os europeus teriam se originado da Grécia, tá? Então, quer dizer, e aí a Grécia seria para eles o berço da civilização. E aí, até essa ideia de mapa criada naquele momento, né, esse período em que os europeus vão para as suas grandes navegações, é um período em que eles vão começar a criar os mapas do mundo. Né? Então, até essa ideia de mapa aqui também é uma ideia de mapa que coloca a Europa no centro e acima dos outros povos, tá? Colocando aqui, então, a Grécia também muito no centro. Vocês podem ver, eu peguei esse mapa do Império Romano, um mapa aqui da internet, é um mapa totalmente eurocêntrico, porque põe a Europa, né, em cima dos outros povos, né, e coloca a Grécia bem no centro. Então, nessa perspectiva do eurocentrismo, a Grécia teria originado os europeus e ela tem uma visão da Grécia como o berço da civilização. E aí, qual é a principal consequência dessa perspectiva? É criar a ideia de que toda a filosofia como uma disciplina, teria se originado na Grécia. Tá? E que a única possibilidade de filosofia possível de ser estudada seria a filosofia grega, certo? Vocês podem verificar isso no próprio ensino médio, quando vocês começam a estudar a disciplina de filosofia. Quem são os primeiros filósofos que vocês estudam? Os filósofos gregos, né? Então, até hoje, essa perspectiva do eurocentrismo ainda está muito impregnada no nosso cotidiano, tá? De achar que só existe boa filosofia na Grécia, de achar que a boa filosofia se origina na Grécia e que nós temos que beber sempre desses filósofos gregos, tá? E aí, para o Henrique Dussel, o eurocentrismo ele é um pensamento colonial, tá? Por quê? Porque ele traz a ideia de uma Europa no centro do mundo e despreza o pensamento dos demais povos, tá? Então, quer dizer, é uma ideia de uma Europa no centro do mundo e que teria se originado no século XVI, com a colonização da América. Então, a Europa ela só consegue se colocar e se sentir no centro do mundo por conta da colonização da América, porque foi uma colonização que proporcionou riqueza à Europa. Então, a Europa ela pilhou, né, todo aquele continente, matou muitos índios e retirou deles toda essa riqueza, né, levando essa riqueza para a Europa. E então a Europa foi um período de muito enriquecimento da Europa, tanto em termos materiais como em termos da própria ciência que surgia ali naquele momento.
né? Que isso tudo fez com que os europeus criassem esse sentimento de superioridade com relação aos demais povos. E esse sentimento de superioridade vai ser a base para essa noção de eurocentrismo, tá? Então, quer dizer, no contato colonial, os europeus eles se sentiam culturalmente superiores aos demais povos. Quando eles chegam na América e encontram todas aquelas civilizações que já existiam aqui, eles simplesmente acham que aquelas pessoas não eram civilizadas, que aquelas pessoas eram selvagens, que aquelas pessoas eram bárbaras, e que eles, somente os europeus, é que seriam um povo civilizado, né? Somente os europeus é que seriam esse povo que deveria, inclusive, exterminar aqueles outros mundos, né? E propor, então, a ideia europeia, o modo europeu, né, de vida. E aí, esse sentimento de superioridade dos europeus em relação aos outros povos gerou uma perspectiva de que os povos colonizados eram raças inferiores aos europeus. Então, tudo que nós já estamos vendo, né? Essa ideia dos europeus criarem para si a noção de que só eles são superiores e todos os demais povos são inferiores, né? Essa noção de superioridade e inferioridade. E então, nessa visão do eurocentrismo, os demais povos, que seriam os povos colonizados, né, todos esses povos que foram colonizados pelos europeus, não teriam qualquer ideia de racionalidade, filosofia ou justiça. Então, quer dizer, nessa perspectiva do eurocentrismo, os europeus tomam para si a ideia de que somente nós, europeus, somos civilizados, e somente nós, europeus, somos providos de racionalidade, somente nós, europeus, somos capazes de filosofar. Somente nós, europeus, somos capazes de conceber uma ideia de justiça. Então, quer dizer, se os europeus estão dizendo isso sobre si mesmos, eles estão olhando para esses outros povos como povos sem racionalidade, ou seja, irracionais, né? Sem capacidade filosófica, ou seja, povos sem filosofia, e sem capacidade de justiça, ou seja, povos selvagens, povos que não têm lei, né? Sem lei nem rei, tá? E aí o Henrique do Céu, ele vai questionar tudo isso, né? Ele vai falar assim, olha, essa noção essa ideia de você considerar a filosofia como origem grega é uma visão eurocêntrica, é uma visão que tem que ser questionada e a gente tem que começar a repensar tudo isso. Então, o Henrique Dussel, ele vai propor pensar a filosofia em sua origem egípcia, tá? Que seria para ele uma visão descolonial, ou seja, se houve um momento de colonização, então era importante a gente entrar no momento de descolonização, né? Sair dessa perspectiva de colônia e começar a descolonizar tanto o nosso território como o nosso pensamento, né? Então é muito importante para o Henrique Dussel essa noção de que você criar uma perspectiva de que a própria filosofia possa ter tido origens que não sejam a origem grega. Então, daí ele vai propor pensarmos uma origem egípcia da filosofia. E aí ele vai carregar junto com ele vários outros pensadores daquele período, no século XX, que vão estar pensando da mesma forma. Então, lembrando, né, gente, que a Grécia, ela fica na Europa, né, no continente europeu. Já o Egito, ele fica onde? Onde fica o Egito? O Egito fica na África, certo? Então, quando eu penso que a filosofia tem sua origem na Grécia, é lógico que eu vou ter a ideia de que a filosofia ela é europeia. Agora, quando eu penso que a filosofia surgiu no Egito, aí então eu tenho a noção de que a filosofia tem origem na África, tá? Então, por isso essa noção de que o Henrique Dussel e vários outros pensadores vão começar a refletir sobre isso, de que será mesmo que a filosofia surgiu na Grécia? Ou será que a filosofia surgiu na África? Né? Para a África tornar a África o berço da filosofia. Então, né? E aí, dentro dessa perspectiva da visão descolonial,
surgiu essa noção de se nós virássemos o mapa, né? E aí começaram-se a criar novos mapas mundi, né? Como por exemplo esse, que é um mapa virado. Se a gente vira o mapa, a Europa fica aqui embaixo, né? O Egito se destaca e a África ela vai para cima, né? Então, até essa noção do mapa que nós temos, ela também é uma visão eurocêntrica. Se a gente vira o mapa, vamos ver melhor aqui, fazer isso na prática. Então, aqui é aquele mapinha que nós estamos acostumados, né? Aí tá aqui, né, a Europa para cima e a África embaixo, que indica também, né, uma noção de uma superioridade europeia por uma inferioridade africana. Então tá, então a gente pode simplesmente virar o mapa. Pronto, eu viro o mapa, eu mudo minha perspectiva. Eu coloco a África em cima, o Egito como então o berço dessa origem da filosofia, tá? E a Europa fica aqui embaixo. E aí vocês vão assistir mais um vídeo aí que eu vou colocar nas descrições, que vai mostrar como que vários desses filósofos gregos, eles foram para a África, né? Tiveram muitos momentos de sua vida que eles beberam muito na filosofia egípcia, certo? E aí a gente poderia chegar, então, naquele mapa, né, mundi virado, com essa outra perspectiva. E dentro dessa perspectiva, então, de crítica ao eurocentrismo, é que vai surgir, então, vão começar a surgir os estudos sobre filosofia africana, que é, então, que seria o nosso tema, o tema que nós vamos entrar agora. Certo? Então, agora, nesse momento, a partir dessa aula, das próximas aulas, nós vamos começar a entrar no tema da filosofia africana, tá? E aí, para essa semana, então, a atividade de vocês não vai ser lista de exercício, vai ser simplesmente vocês verem, assistirem esse vídeo que vocês estão assistindo agora, assistirem mais um vídeo que está aí na descrição e realizar uma visita ao Museu Afro-Brasil, que eu vou mostrar para vocês agora. O link do endereço do Museu Afro-Brasil também vai estar aí na descrição do vídeo, mas está aqui, né? Eu vou colocar o endereço aí para vocês vão entrar nisso aqui. E aí, nessa visita que vocês vão fazer ao Museu Afro-Brasil, essa visita virtual, né? É uma exposição, várias exposições online. Vocês vão simplesmente escolher alguma dessas exposições que existem aqui e vocês vão tecer uma reflexão, um comentário, fazer um comentário, pode me enviar um áudio ou pode escrever um pequeno parágrafo aí comentando, né, o que vocês acharam da exposição que vocês visitaram. E aí, para que tudo isso? Para a gente pensar, né, qual é a importância de ter um museu voltado para questões da África, né? Qual é o local da África na arte, né? Quando que vocês estudam arte africana? Quando que vocês estudam filosofia africana, né? E por que, se vocês não estudam isso, por que isso não é estudado, né? Onde que está a negritude na história da arte? Onde é que está a África, né, no nosso cotidiano, nas nossas disciplinas, tá? Então, por exemplo, posso escolher esse aqui, panos e tapas. Povos e países africanos. E aí, ó, ele vai abrir desse jeitinho aqui, com o título da exposição. E aqui nessa setinha, vocês vão passando, né, fazendo a visitação. Então, aqui ele vai mostrar, né,
detalhes. Olha lá. Aplicar, né? Eles aplicam pequenos búzios também. E aí é essa ideia. Não vou até o final da exposição, mas vocês façam aí essa visita. Então essa vai ser a atividade. Eu escolhi essa, vocês podem escolher qual vocês quiserem. Tem essa aqui sobre o maracatu, tem essa aqui dos bonecos de orixás. Vamos entrar um pouquinho aqui. Que seria mais na vertente da religiosidade africana. Ou vocês escolhem esse espírito da África, ou esta daqui. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exposições aí para vocês escolherem. E depois tem os itens aqui também, se vocês quiserem verificar fora da exposição. Certo? Então é isso. Até a próxima.